Bom dia, Deus abençoe vocês. Este é o nosso primeiro café, glória a Deus. Hoje é dia 7 de Shevat, o mês 11 bíblico, 25 de janeiro de 2026. Deus seja louvado, janeiro de fidelidade. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Bom dia, nosso segundo café de janeiro deste novo ano que Deus já nos deu, maravilhoso, abençoado, porque nós somos abençoados por Jesus, nós somos abençoados, nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Nós temos tudo, nós temos o Senhor conosco e a palavra liberada sobre nós. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bom dia, bom dia. Estamos encerrando o café de janeiro e também mais um mês. Deus seja louvado. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e o novo mês que vamos entrar em breve, fevereiro de generosidade. Louvado seja Deus. Confie na palavra do Senhor. Confie no que Ele te libera, do que Ele te entrega. Ó o louvor. For era só mais agradável. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Ó. Essa caneca linda é da Palavra Plena, da Daisy. Olha que linda, ó. Glória a Deus. Não te amas nada além de uma palavra liberar. Vamos lá, hein? Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem conosco. Este é o nosso primeiro café e a palavra de hoje é vestida do reino, sobre Esther. Você foi convocado, eu fui convocada, glória a Deus. Tem poder pra mudar história. Uma palavra liberada da boca de Deus. Tem poder pra mudar história. Deus muda história, Deus muda uma vida, Deus muda destino. Glória a Deus. Bom dia, Deus abençoe, compartilha essa live, estamos no ar, esse é o nosso primeiro café, são 4 anos de café, louvado seja Deus, mais de 110 ministrações aí no ar e postado em todas as ferramentas de vídeo. Isso não é mérito nosso, isso é poder de Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. É que não tinha mais nada além de uma palavra liberada. Mal sabia eu. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo e o Senhor é fiel. Nós consagramos esse domingo na tua presença, o primeiro dia da semana. Consagramos diante de ti esse café, essa ministração, essa palavra. Venha falar conosco e nós te louvamos porque nós temos tudo em ti. A tua palavra é liberada sobre nós e nada pode impedir a tua palavra, o teu agir, o teu mover, Pai. Venha e prepara nossos corações para receber de ti. Obrigada pela palavra liberada sobre nós, palavra de bênção, de vida, de cura, de milagres, Pai. Vem e toma o teu lugar sobre nós e fala conosco nesta manhã. Essa palavra seja rema e floresça e frutifique, Pai. Fala conosco, Pai. Nós nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti. Todos que verão essa palavra, essa ministração, sejam fortalecidos
reanimados, renovados, posicionados, em nome de Jesus, Pai. Te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Perdoa-nos, lava-nos, limpa-nos e prepara os nossos ouvidos, os nossos corações para receber de Ti. Que toda resistência, que tudo que se opõe, o conhecimento de Deus caia por terra, Pai, todos os sofismas. Sejamos livres para ouvir e receber de Ti nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Bom dia, amiga! Bom dia! Deus abençoe o dia de vocês, a semana. E hoje a palavra é vestida do reino. Vestida do reino. Gente, outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui já registrado, tá? Até meados do ano que se passou, de 25, os cafés eram praticamente quinzenais, como nós começamos, né? Cafés a toda quinzena, ou seja, 2 vezes por semana o café. Ou 2 vezes por mês o café, né? 2 vezes por mês o café. Mas nos últimos meses de 2025 ainda, Deus começou a modificar, porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz todas as coisas perfeitas. Então, vocês podem ter percebido que tem meses de café e nós tivemos semanas sequenciais, semanas seguidas de café, né? Tem semanas que eu só fiz uma vez, mês, aliás. Então, eu quero que vocês entendam que o Senhor opera no movimento. E nós não estamos parados, estáticos, não, porque a vida é em movimento. E quem se movimenta é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que nos movimentar de acordo com a direção do seu Santo Espírito, amém? Então, fiquem aqui acompanhando, ativem as notificações aqui, porque vocês vão poder acompanhar tudo o que acontece aqui. Se vai ter café toda semana, se vai ter café como no padrão a cada quinzena, se vai ter café uma vez ao mês, né? A palavra do Senhor é entregue. E também nós teremos o nosso culto comunique, né? Acho que na quinta-feira agora, se Deus quiser, culto comunique. Agora o culto comunique, ele é aberto para todo mundo, não é mais para as mulheres alunas do comunique. E por falar em comunique, nós estamos ainda, né, com uma janela do comunique para você que é mulher empreendedora ou que deseja empreender, presta atenção. Nós vamos prorrogar, estamos prorrogando até hoje, domingo, primeiro dia da semana, até hoje às 20 horas, tá bom? Então até hoje às 20 horas, nós já começamos sexta-feira. Sexta-feira é aula inaugural, então por ser uma aula inaugural, nós apresentamos todo o cronograma do Comunique, que são 11 semanas, tá? Começamos sexta, dia 23, e se Deus quiser, conclui-se em 3 de abril, bom dia. Então, antes de começar a palavra do Senhor, eu tenho que lembrar para não esquecer, né? Sobre o café, que pode ser quinzenal, pode ser toda semana, Deus está movimentando, eu estou seguindo o fluxo. Outra coisa, culto comunique não é mais fechado como antigamente, Deus mandou abrir. Então, estamos no culto comunique agora, quinta-feira, aberto, também ative as notificações. E o comunique, se você é mulher, empreende ou deseja empreender, ou se você conhece mulheres que precisam do comunique, que precisam de uma gestão, não somente apenas business, mas uma gestão espiritual, porque nós somos seres tríconos, né? Tríconos. Somos 3 em 1, nós somos espírito, alma e corpo. Então Deus quer trabalhar em todo o nosso ser, né? Então nós temos que olhar de maneira macro e micro, e o comunique ele era de maneira macro. Todas as aulas têm aulas sobre mentalidade, transformação de mentalidade, change mentality. Então, até hoje, às 20 horas, que foi prorrogado a adesão de novas alunas. Já começamos sexta, glória a Deus, mas nós vamos prorrogar até hoje, porque sexta-feira, que foi o início, foi aula inaugural. Então, foi a apresentação, né? Foi a apresentação, aula inaugural. E estamos recebendo até hoje à noite as alunas com o nosso plantão de nossa equipe de vendas. E aí sim,
já vamos gerenciar a segunda aula, que fala sobre análise de perfil, que fala outros assuntos que eu preciso conhecer cada aluna, certo? Deus os abençoe, então compartilhe, porque se você não ativar notificações aqui, você vai perder as informações. Então ativa tudo, fique ligadinho e compartilhe, porque nós temos que compartilhar as bênçãos, amém? Então bora lá, já oramos, já falamos. Vestida do reino. Gente, vocês estão percebendo que eu sempre estou falando sobre governo, sobre reino, né? E logo agora em janeiro, Deus me trouxe novamente para falar sobre Daniel. Falei dia 4 agora no café sobre Daniel. E hoje a palavra é sobre Esther. E Deus quer falar conosco sobre isso. Vestida do reino. Você, homem e mulher, você tem que se vestir do reino. Como é que eu me visto do reino? Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Vestir-se do reino é ter autoridade espiritual. Nós temos, Paulo narra para nós, nas cartas paulinas, sobre um momento em que os filhos de Cefas, os 7 filhos de Cefas, um sacerdote, eles foram expulsar um demônio e falaram, em nome do Deus de Paulo, saia do demônio. E ele virou para os filhos de Cefas e falou assim, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês não conheço. E deram um pau, bateram nos 7 filhos de Cefas, eles apanharam do homem endemoniado. Então isso nos leva a refletir que se nós não tivermos autoridade em Jesus Cristo, nada vale a pena. Você pode estar congregando há anos numa denominação, você pode estar orando na madrugada, de noite, subindo e descendo o monte, você pode estar. Mas você pode ser apenas uma pessoa que vive no automático. Você é um fazedor. Pode ser. Porque quando nós temos autoridade em Jesus Cristo, nós começamos a entrar numa visão que o Senhor vai começar a pedir mais de você. É profundidade. E nós não podemos perder tempo com aquilo que nós não devemos perder tempo. Nós não podemos nos distrair. No café de 2023, no primeiro café de 2023, a palavra que Deus deu foi não se distraia. Há 3 anos eu falei não se distraia. Eu tive um sonho com uma pessoa muito próxima, eu dizia não se distraia. E eu tive ontem um sonho com uma pessoa próxima a mim, do meu sangue. E eu sonhava que estava acontecendo uma movimentação aqui no nosso território e as pessoas estavam na fase cinza. E elas tinham que negar o nome do Eterno para garantirem a sua vida. E essa pessoa, sem a sabedoria, sem maturidade, não entendendo o que aquilo escondia, que tinha ali por detrás, igual no tempo de Daniel, adorem a imagem, nós não vamos nos dobrar. Esse sonho já diz daqui a um tempo o que vai acontecer, porque está na Bíblia, já foi falado. E essa pessoa próxima a mim, no meu sangue, meu amado, ele foi feliz assinar um termo negando o nome do Eterno. E uma outra pessoa próxima falava assim, ir atrás, tentar reaver, tentar fazer com que ele refletisse. E eu falava assim, eu não vou. Tudo bem se vierem até mim, tudo bem se eu tiver que padecer por não negar o nome do Eterno. Tudo bem. Mas eu não vou aceitar essa fase cinza. Eu permaneço aqui. E era uma paz muito grande que eu sentia por eu ter me posicionado mais uma vez. Então, gente, quem se posiciona hoje
lá na frente, não vai ter medo de se posicionar mais uma vez. Porque a vida do cristão é vida de posicionamento. Nós não podemos ficar cocheando entre dois reinos. Deus está preparando o seu povo, a sua noiva. E nós temos que estar posicionados em espírito e em verdade. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, porque nós somos seres espirituais. Esse sonho, eu ficava muito triste de ver que uma pessoa não estava entendendo e abria a mão. É como se pegasse uma folha de papel e rasgasse. Então, gente, esse sonho alerta para todos nós, de que Deus está nos falando, que os tempos estão vindos e que nós temos que nos posicionar hoje enquanto há tempo. Rever hoje enquanto há tempo. Rever hoje a nossa vida com Ele enquanto há tempo. Não se apegar a coisas pequenas, não se distrair em coisas pequenas. Basta cada dia o seu mal focar na direção que Ele nos dá e seguir em frente, go ahead, seguir em frente com o Senhor. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que quer perder a sua vida, ganhar. Porque o físico vai padecer um dia. Mas o nosso espírito é eterno. Ele volta para o Criador. Essa foi a introdução do que Deus quer falar conosco sobre vestida do reino. Esther 5:1. Passaram-se 3 dias, Esther 5:1. Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. Se você não conhece a história de Esther e nem do povo de Deus naquele momento, é bom você ler todo o livro de Esther. Mas aqui eu vou te deixar um spoiler para você poder ler, que é maravilhoso. O livro de Esther, assim como toda a Bíblia, fala sobre posicionamento. Esther, ela entrou para ser rainha na falta de uma rainha que também se posicionou, né? A rainha Vasti. Eu não quero entrar em mérito sobre o que ela fez ou deixou de fazer. Eu quero entrar na nossa querida Esther. Por quê? Deus prepara o cenário para nos incluir num lugar que Ele tem propósito. E o propósito só nos é revelado a partir do momento que nós temos a maturidade de assumir aquilo. Então Deus vai nos colocar no cenário que Ele tem propósito, só que Ele não vai de primeira, de pronto, já te revelar tudo. Porque o mistério de Deus é se revelar a cada dia a nós. Então, a cada dia que Ele vai te forjando, te fortalecendo, Ele vai te revelando o que Ele quer de você. Porque se Ele pegar totalmente, te falar tudo, sabe? Fazer um download completo, você não vai aguentar. Você vai se assustar. Nós somos de carne e osso e a gente vai querer fugir. Então Deus, Ele é sábio, Ele é estrategista, Ele sabe o que está fazendo. Ele criou o mundo em perfeição em 6 dias e no 7º Ele descansou. Então o que nós temos é que entender aonde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Aonde eu estou é aonde eu quero que Deus quer que eu esteja. Então Esther foi direcionada pelo tio dela, que era, na verdade, o primo dela, foi criado pelo primo, e ele direcionou, entra, abriu uma chance. Porque Mardoqueu já era um homem visionário. Ele já estava ali há mais tempo, em torno do palácio, conhecendo as movimentações, porque o povo foi levado para a Pérsia, Suzã, que é o Irã, né? O povo judeu foi levado, exilado para lá. Então, ele viu que naquele momento, quando
a rainha Vasti foi destituída do trono de rainha e abriu-se uma nova oportunidade, ele falou, nós temos que garantir, porque foi Deus, ele enxergou. Às vezes, ninguém vai enxergar que aquela oportunidade é de Deus, mas nós temos que enxergar. Porque ele sabia que a menina Esther, a Hadassah, ela entraria e ficaria inacessível a ele, sairia debaixo das asas e da proteção dele, que ele era o pai e mãe da Esther, da Hadassah até então. Mas foi necessário. Então, cumprir um propósito é ter que negar a si mesmo. Para muitas meninas daquela época, seria, uau, meu Deus, eu vou ser rainha. Era só as pompas. Mas para Mardoqueu foi uma visão maior. Foi alguém dos nossos está entrando onde muitos não podem entrar. Onde eu mesmo, Mardoqueu, não posso entrar. Então, gente, nós temos que ter uma visão. Peça para Deus ampliar a sua visão. Ampliar os seus horizontes. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está te apontando para algo e você não consegue reconhecer que aquilo é a mão do Senhor te direcionando, porque você quer que venha com o anjo tocando a trombeta, você quer que venha com flashlight, com luzeiros, assim, sabe? Parando o carro na sua porta com megafone, entendeu? Antigamente, eu mais novinha, eu era assim. Mas a maturidade vai nos falando que é no silêncio que Deus fala. É no silêncio que Deus fala. E quando a gente não consegue entender, nós temos que nos cercar de pessoas que tenham maturidade, que já tenham um tempo na caminhada para nos aconselhar. Aconselhar os conselhos de Deus, gente. Porque é muito sério ser uma pessoa que aconselha outras pessoas. Nós não podemos, em hipótese alguma, aconselhar do que a gente acha, o que eu acho, o que você acha, ó. Não serve de nada. Nós temos que aconselhar e nos autoaconselhar com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser em consagração. Porque quando você se consagra, você não erra. Você ouve, você é obediente. Você é treinado na disciplina dos céus. E você fica um filho que Deus se agrada. Certo? Porque vai matando aquela natureza adâmica. E vai nascendo em nós o fruto do Espírito. Então Esther, por ser mais nova, ela ouviu a orientação do primo Mardoqueu, que era um pai para ela. E ela sabia que quando ela entrasse para ficar ali 10 meses, 1 ano se preparando, na verdade era 1 ano de preparação, mas Deus fez com que em 10 meses ela ficasse preparada. Então Deus nos surpreende, né? O padrão é assim, mas Deus faz fora do padrão, porque Deus quebra os padrões. Então, é muito lindo de nós olharmos, eu amo toda a Bíblia, e Deus vai sempre falando. Por mais que a gente fale sempre o mesmo texto, às vezes, Deus sempre vai dar uma nova visão, uma nova perspectiva, e Deus quer que a sua perspectiva hoje mude, em nome de Jesus. Então, quando Esther entrou, Mardoqueu sabia que a menina Hadassah, que até então era uma jovenzinha, ela ficaria fora, né, do seu cuidado, fora da sua visão, mas jamais fora dos cuidados do Eterno, né? Esther passou a ficar sob os cuidados do Eterno lá dentro, porque ela foi instruída fora. Então, nós somos filhos de Deus, e Deus não deixa pessoas, pais, mães, responsáveis para cuidar de nós, para nos orientar, mas chega um tempo da maturidade que o amor é deixar ir. O amor é deixar ir. Porque não é curiosamente, não é curioso que na nossa legislação do nosso país, e de outros países também, aqui é 21 anos a pessoa está responsável por si. 21 anos. Então, por 21 anos, o pai e a mãe, eles cuidam, porque os filhos são herança. Então, o que é herança? Herança é algo que eu não conquistei, mas que eu cuido, que eu zelo até o momento. Eu vou administrar aquela herança. Então, filhos são herança, não é nosso. Os filhos não são nossos.
E eu falo para as mulheres que ainda não têm filho, como eu não tenho filhos ainda. Hei de conceber esse ano em nome de Jesus. Eu tenho fé. Esse ano, estou profetizando. Eu consagro os meus filhos. Eu dou nome a nome. Eu consagro o meu ventre ao Senhor. Porque eu fui consagrada. Minha mãe me pediu ao Senhor. Ela fez um voto. Então, quando a gente já entende que os filhos não são nossos, nós consagramos ao Senhor. Nós sabemos como cuidar e administrar aqueles filhos. Porque muitos pedem para o Senhor algo e quando Deus entrega, eles não sabem cuidar. E se você ainda não recebeu algo que você tem pedido e que está no coração do Senhor, ajuste a sua oração. Foi como Ana fez. Ana ajustou a sua oração. Quando ela dedicou Samuel ao Senhor, a chave virou, a porta se abriu, a esterilidade foi embora e depois de Samuel ainda vieram mais 5 filhos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, mude a oração. Ore a oração que Deus quer. Libere. Abra a mão do próprio eu, do próprio orgulho. O amor é deixar ir. Mardoqueu confiou, teve visão e falou, vai Esther, entra. E ele já sabia que Esther seria chamada, porque ele enxergou em Esther uma possibilidade. E ele pensava, né? Eu não pude entrar, muitos não vão, mas essa moça, a minha filha do coração, ela vai entrar. Então Deus dá para muitos a visão. Nós temos que ouvir a visão, porque é a visão de céus. Cada um de nós foi chamado com um propósito, com um destino para ser cumprido. E o tempo passa muito rápido. Estamos literalmente nas últimas semanas, certo? Semana de Daniel, então, nós estamos nas últimas semanas. Nós temos que estar alinhados, e preparados e posicionados. Deus nos convoca hoje. Se você não se alinhou, não se posicionou em Cristo, se posicione. Porque não conta o tempo que eu estou em tal lugar. Glória a Deus. Eu não assisto nada. Olha que glória, glória a Deus, glória a Deus. Quem vê Reis é minha mãe. Eu não assisto, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tenho, desde 2012, eu não vejo televisão. Perdi a vontade. Por causa da rotina de trabalho, sair de manhã, voltar só de noitezinha, não tinha mais. E glória a Deus, Eduardo, estamos vendo Reis e fala muito do que você está falando. Gente, é o Espírito que está comunicando. É o Espírito Santo que está avisando toda a igreja. Gente, não descarte. Pegue a palavra e caminhe sobre ela, sobre alinhamento, sobre postura, sobre posicionamento. Glória a Deus por isso. Sobre posicionamento, vestido do reino. Não importa o tempo que você está ali na igreja, eu estou em tal lugar, não importa para Deus. O que importa é a sua comunhão, a sua vida entregue, a sua dedicação, a sua transformação. E o fruto que você está carregando, porque a gente pensa que o fruto é falar, olha, eu fui, ministrei, eu evangelizei, não sei o quê. Não, isso é muito bom, esses são os talentos que você está gerenciando. Mas o fruto é o que você se transformou em Cristo. Se eu era impaciente, eu sou paciente. Se eu era estourada, Deus me conteve, domínio próprio, bom dia. Então, fruto que Deus quer ver, porque fruto não se cola. Amei o que meu pastor disse um tempo atrás na igreja. Fruto não se cola, não tem como colar nada. Fruto não se cola, fruto se desenvolve. E como é que eu vou me desenvolver? Na vida, nas tribulações. Jesus fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, e continuando aqui, Esther 5:2, agora na NVI. O rei, quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na nossa mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Gente, vale lembrar que naquele tempo, todo o contexto, a rainha,
Ela era rainha, mulher do rei, ok. Mas, se o rei não a chamasse em sua presença, se não a procurasse, ela não poderia se apresentar lá para ele. Oi, querido, não é que nem a gente hoje pro nosso marido, pro nosso noivo. Oi, amor, tudo bom? Liga, faz chamada de vídeo, né? Não sei o que, se está distante, ou se já está casado, ou está em viagem, eu não sei. Que é fácil pegar o telefone, mandar mensagem, ligar, fazer vídeo, oi, isso aqui, isso aqui. Ou o marido tá trabalhando, home office, você vai lá e bate na porta, oi, amor, desculpa, dá licença então, vamos conversar? Não. Esther só poderia se apresentar ao rei se tivesse sido convocada. E por curiosidade, ela não era convocada há 30 dias. E nesses 30 dias que ela não foi convocada, volte Esther 4, surgiu aquele documento conspiratório de os judeus. E Esther era o quê? Judia. Todo o povo ali de Suzã, que é a atual Pérsia, era o quê? Judeu. E quem queria acabar com os judeus? Naamã. Só que quando alguém se levanta contra os filhos de Deus, Deus faz justiça. E Deus usa você e a mim para fazermos justiça. Nós somos instrumentos de Deus. Então, em Esther 4, chegou a notícia de Mardoqueu para Esther. Ele falou, se posicione. Talvez é por este tempo que Deus te colocou como rainha. Entende? Então, o propósito ele é revelado a nós na nossa maturidade, porque ela entrou, ficou rainha, linda, maravilhosa, usufruiu de tudo aquilo, mas chegou o tempo que Deus falou, agora ela vai entender porque ela está aqui. E aí ela viu a própria vida na berlinda. Porque ela pensou, Mardoqueu não vai dar não. Ele não me procura, ele me chama. Como é que eu vou falar algo tão sério? E aí Mardoqueu botou ela para refletir. Se esse documento for oficializado, porque há de ser, já estão em toda a província distribuindo, você também vai perecer, porque vão descobrir você. Mas Deus enviará outro que vai salvar. Então, às vezes nós temos o conhecimento nas mãos, às vezes nós temos tudo em mãos, mas a gente não quer fazer por medo, por falta de coragem. Mas quem nos encoraja, quem nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Porque de nós mesmos nós não temos nada, gente, realmente. Hoje, lendo Efésios 6 na devocional, Deus falou comigo. Vai ser o próximo café nas próximas semanas. Paz, amor e fé. Quem nos impulsiona? O Espírito Santo de Deus, o Espírito do Eterno, que nos encoraja, nos joga para frente. Vai que eu tô contigo. Josué 1:9. Não te atemorizes. Seja forte e corajoso. Certo? Porque é para isso que ele nos impulsiona, para levar, para fazer. Ele nos joga para frente. E ali Esther foi encorajada por Mardoqueu. E ela falou, então tá bom, nós vamos jejuar 3 dias, eu e as minhas, e todos aqui que estão comigo. E vocês façam o mesmo, intercedam por mim. Por isso que é importante, nós temos irmãos que nós podemos compartilhar, que nós podemos orar e trocar oração, porque o corpo de Cristo é isto. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo, e nós temos que estar cientes do que acontece um com o outro. E orar, interceder. Às vezes Deus me dá sonhos, eu sonho com pessoas, vou até elas, oro, visito. Nós temos que estar em movimento. Porque estar na casa de Deus, num lugar físico, e não estar em movimento, reveja. O Senhor quer que estejamos em movimento, fazendo para Ele. Qualquer oportunidade é oportunidade. Qualquer lugar é lugar para falar as boas novas. Vocês estão entendendo? Então, Mardoqueu falou, Esther, tu fica ligada. E ela jejuou por 3 dias. E aí que a chave virou. Porque quando ela falou, vou jejuar, Deus falou, agora ela assumiu o posto de rainha.
ela está se encorajando. Deus quer isso de você. Se posicione e se encoraje. Você sabe o que Ele tem te pedido e você não tem feito. Você sabe o que Deus tem te pedido e você não tem feito por falta de coragem. Mas hoje Deus quer te falar. Coragem. Avante. O reino de Deus tem que avançar, prosperar. E tudo que Deus faz tem um propósito muito pleno e específico. Então, gente, é necessário se vestir do reino. A nossa vestidura é a autoridade espiritual que nós conquistamos em Cristo Jesus. Como adquirir essa autoridade espiritual? Jejum, palavra, consagração, constância, oração, a disciplina, a rotina espiritual. Não podemos dar um passo sem que o Pai não esteja conosco. Moisés já falou lá em Êxodo: não nos faça subir se o Senhor não for conosco. Não adianta conquistar tudo e não ter a Shekinah, a presença do Eterno conosco. Não vale de nada, não vale de nada. O número 3, ele corresponde na Bíblia, né, simboliza a confirmação, o selo, a validação, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3, somos seres o quê? De 3 esferas, espiritual, almático e físico. São compostos também de 3 camadas, certo? Toda vez que Deus nos dá uma direção, certamente Ele já preparou a provisão, o escape e o livramento. Quando Esther falou, quando Deus já mandou o Mardoqueu para falar com ela, Deus já estava preparando todo o cenário. Isso é muito poderoso. Mas faltava Esther assumir. Ok, eu vou. Quando ela falou, ok, vamos jejuar, aí que Deus mostrou o que ela deveria fazer, gente. Com toda a preparação desses 3 dias de jejum, por isso que a gente aconselha, quando alguém tem algo muito decisivo para resolver em poucos dias, né, que o timer tá lá contando, jejum de Esther. Então, para cada momento da nossa vida, para cada situação, o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar como jejuar, como orar e como fazer. Não é da nossa cabeça, porque o irmão fez assim, a irmã fez assim. Você pode estudar sobre isso, se inspirar, conversar. Mas, às vezes, o que o irmão fez não serve para você. Ou serve. Então, nós temos que ter esse feeling, essa sensibilidade espiritual para entender. Senhor, eu tô com essa questão aqui. O que eu vou fazer? Qual é a tua direção para minha vida? Certo? E aí, Deus vai direcionar. Esther falou, 3 dias, todo mundo jejuando comigo, porque eu vou me posicionar. Foi muito forte. E se tiver que padecer, padecerei. Mas Deus não permitiu, porque ela estava posicionada, estava guardada. O jejum, a obediência, a submissão nos guarda, nos protege. Não faça nada sem que Deus não mandou você fazer. Não vá nas suas forças. Maldito o homem que confia no alma e que faz do seu braço a sua força. Não faça nada sem que Deus não dê autorização. Não faça nada, pelo amor de Deus. Não faça nada que Deus não te autorizou, que Deus não mandou. Não faça nada. Não sei o que fazer. Ora. Não sei o que fazer. Ora. Sei o que fazer. Ora. Tô feliz. Ora. Tô triste. Ora. Oração. Buscar a direção. Abrir a palavra do Senhor. Deus, fala comigo. Gente, vocês precisam estar afiados. Afiados com Deus. Isso é constância, constância, constância. A cada passo que nós damos na companhia do Eterno, é um desbloqueio e um novo acesso concedido em segurança. Vocês estão percebendo? Toda vez que você tem alguma causa para resolver, algum novo tempo de vida, anyway, você precisa buscar no Senhor como fazer, como agir, como se portar. E para cada momento, para cada etapa, para cada estação, o Senhor vai dar a direção e a estratégia. Não ande pela sua própria cabecinha, porque não vai dar certo. E nós só conseguimos filtrar tudo
clarear tudo como? No silêncio, no secreto. Vai no teu quarto, fecha a tua porta, fica em secreto, e que Deus que está em secreto, Ele vai te falar. Nós temos que entender o momento de se calar, de se guardar, de receber. Por isso que os homens de Deus iam para o monte, eles iam se consagrar. Nós temos que nos consagrar para entender o que Deus quer de nós, o que nós devemos fazer. Por isso que a vida do cristão não é no automático, mas é no manual. Porque no manual eu consigo ter o controle de vai, espera, volta, vem para a arca, vem para o secreto. Não viva a sua vida no automático, gente. Não é bom viver no automático, não é saudável. Deus quer que você pense, que você analise. E com isto, Esther chegou ali, o rei estendeu o cetro, e ela falou, se for do agrado do rei, olha só, no jejum ela já pensou, Deus falou com ela, né? Faz o banquete. Daí ela levou o banquete, porque na mesa há comunhão. Então, a mesa é um lugar sagrado que Deus está ali. E na mesa, enquanto comiam, tomavam vinho, né? Naquele momento o vinho não era alcoólico, vale lembrar, né? Nem se compara ao que existe hoje, misericórdia. E eles estavam ali comendo, aliás, ela fez o convite e eles foram no banquete de Esther. Enquanto comiam, o rei falou, e aí, você quer falar o quê? Né? Imagino eu lá comendo, falando, Esther, me conte. O que você quer falar para nós? Bom dia, Deus abençoe. E aí, Esther, sábia, preparou o ambiente, o terreno, né? O primeiro dia de banquete. E aí, ela falou, amanhã eu continuo o banquete. Ou seja, não entregou tudo. Ela foi preparando. Então, Deus nos dá estratégias para que a gente faça aquilo que Ele quer. Não queime as etapas. Eu sei que às vezes é muito difícil, eu falo por mim mesma. É muito difícil, mas nós temos que nos manter firmes e constantes e não quebrar, e não queimar as etapas. Porque etapa foi feita para ser bom dia. As etapas foram feitas para serem vividas. Então não queime as etapas. Deixa Deus conduzir. Então Esther fez o banquete 1, tava lá o rei Mardoqueu. Aí ela falou assim, então amanhã a gente continua. E eles voltaram. E aí no texto bíblico aqui, em Esther 5, Mardoqueu saiu feliz, contando todo mundo. Uau! Mardoqueu, o inimigo do povo de Deus, né? Que estava tramando, ó, em massa. E aí ele saiu feliz, falando, olha, aqui fala que ele saiu muito feliz e contente, porque foi chamado pelo segundo dia, ou seja, só no quarto dia, 4 é porta, tá? 4, na Bíblia, o número 4 é porta. Se 3 é confirmação, selo, 4 é porta e 5 é transformação. É muito lindo, gente, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então aí só no quarto dia, no segundo banquete, que ela falou abertamente, este homem que está aqui, detalhe, com Cristo na ceia, por isso que a mesa é muito importante, porque na mesa há honra e desonra, gente. Olha o que me veio agora. Esther preparou o banquete, e no segundo dia de banquete, no segundo banquete, no quarto dia, contando assim, ela contou o que ela queria, justiça na causa dela e pelo povo, não só por ela. E Mardoqueu estava feliz, aí ele, opa, ela preparou o cenário para me pegar, sim. Então a mesa é um lugar sagrado que nós devemos honrar, compartilhar. Então a mesa se compartilha, a mesa se fala, mas na mesa a honra e a desonra. E Esther trouxe a limpo a situação que estava
entristecendo o povo. E com Jesus, a mesa e o traidor. Vocês percebem que na mesa nós detectamos quem são os bons e quem são os ruins? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem tem acesso a nós e quem nós levamos para a mesa. Porque na mesa a honra e desonra. Jesus caminhava com traidor, com mentirosos. Ele expôs na mesa quem era o traidor. Esther expôs na mesa quem era o traidor. Por quê? Porque Deus prepara. Na mesa a gente está à vontade, está comendo, a gente está feliz, está se alegrando, né? A comida é sagrada, a mesa é sagrada. E existe 3 altares. Eu sou o altar de Deus, a minha vida é o altar de Deus, a minha mesa é o altar de Deus, é a comunhão. Eu tenho comunhão, a mesa tem comunhão e a minha cama, o meu leito. Por isso que o casamento é sagrado. Casamento é sagrado. A união é sagrada. Então são 3 altares. Eu sou o altar, a mesa é o altar e a cama é o altar. Então cuidado com quem você leva para sua casa. Cuidado quem entra no seu quarto, quem vê as suas coisas. Cuidado. Não exponha a sua vida. Então Esther trouxe o traidor para a mesa e expôs na mesa. Porque ela sabia que na mesa não teria como ele mentir mais uma vez, enganar mais uma vez. Porque na mesa tudo é revelado. Isso é muito sério, gente. Então tome cuidado, porque Deus revela as coisas. Assim como foi em Daniel, que estava lá o banquete do rei, e aquele dedo foi escrevendo na parede, no meio de um banquete, tekel, tekel. Pesado foste na balança. Então, perceba que na mesa há revelação em massa. Isso é muito forte. Por isso que Deus me deu a palavra há um mês atrás, na época de festas, celebrações, que está tudo preparado, a honra e a desonra. Numa mesa você pode desonrar alguém como você pode honrar alguém. Um banquete é a união, é a comunhão. E a Esther preparou, guiada pelo Senhor, esse banquete para desmascarar o traidor que estava dentro do reino, que estava buscando o seu próprio interesse. Nós não devemos buscar o nosso próprio interesse. Com toda a preparação, Deus nos dá toda a estratégia para alcançarmos o objetivo do reino. Esther estava ali por um objetivo, salvar o reino de Deus e o povo de Deus que estava ali, com os dias contados. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós temos que fazer, certo? A cada passo dado na companhia do Eterno é um desbloqueio de etapa, de vida, e é concedido um novo acesso em segurança, porque Deus já preparou tudo, percebe? E está tudo preparado. Grave bem isso, gente. Está tudo preparado, a honra e a desonra. E aqui, no final do 5, ele estava tão feliz que foi chamado para o segundo dia de banquete, que aí a mulher dele falou: prepara uma forca agora. Além de mandar o decreto para acabar com todos os judeus, ainda pega aquele lá que você não gosta, o Mardoqueu, e manda ele para forca. Pronto, acabou, resolveu o seu problema. Porque ele estava ali, aquilo não era natural, evidentemente. Só que mal sabia ele que o banquete já estava guardado e preparado para pegar ele. Que Deus revela, Deus puxa a capa. Deus é poderoso. Ninguém engana a Deus, minha gente. Ninguém engana a Deus. Acha que engana a Deus? Não engana. Vou te contar que não engana. Pode achar, mas não engana. Que Deus pega tudo. E no flagra ainda, hein? É poderoso. Está tudo preparado, a honra e a desonra. A sabedoria e a estratégia nos protegem. A sabedoria e a estratégia nos protegem.
Deus sonda o mais íntimo do coração do homem, gente. Não se esqueça disso, ele esquadrinha. Salmo 139 fala: enquanto você se posiciona e avança, o mal é enfraquecido pouco a pouco. Tudo se revela com o tempo e com a maturidade. Falei isso logo no começo do café. O propósito é revelado na nossa maturidade. Sim. Jesus, ele começou o ministério aos 30 anos, mas ele se preparou antes. Mas com 30 anos ele foi revelado em público. E só aos 33 é que o propósito foi concretizado. Nosso Salvador se deu por nós aos 33 anos. Nós temos que cumprir nosso propósito. Cumprir o propósito é ato de renúncia. Porque quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem quer perdê-la, ganhá-la. Está na palavra. A lei do discipulado, Lucas 14, 27. Tenha coragem, sabedoria, temor, seja obediente, submisso ao Eterno. Gente, a gente só vai avançar e prosperar naquilo que Deus nos colocou para fazer com obediência, com coragem, com sabedoria, temor, submissão. Você não é dono de si mesmo, você tem um dono. Você está regido pelo reino celeste. Você foi comprada e comprado pelo bom sangue de Cristo, pelo alto bom preço, que é o sangue de Cristo na cruz, vertido na cruz do Calvário. Lembre-se do sacrifício de amor. O amor é renúncia. O amor é sacrifício. O amor é deixar ir. Deus nos usa, somos ferramentas de Deus, lembre-se disso. Deus nos usa e nos honra. Sim, ele tem alegria em honrar seus filhos que são obedientes. E que se dão, que se entregam pelo propósito. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E tudo tem começo, meio e fim. Louvado seja Deus, né? A mulher concebe, gera vida e a criança nasce. Tudo tem começo, meio e fim. Não é verdade? Então, tudo tem começo, meio e fim. Louvado seja Deus. Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações, ao momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Tem um tempo certo para todas as coisas, o moed, tempo apropriado, oportuno. Eu e você devemos andar no tempo de Deus, no Kairos, tempo dos céus, não no Cronos, que é da terra. Por isso que eu falo para vocês, comecem a estudar hebraico, comecem a estudar o tempo divino, o calendário, isso é poderoso, isso muda. Conhecereis a verdade vos libertará. Gente, quando você começa a entender na profundidade o que Deus quer de nós, é maravilhoso. Os tempos, os homens, já fala em Daniel, os homens mudaram os tempos, literalmente mudaram. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. Eclesiastes 3:14, que nada se pode acrescentar, nada se pode tirar, para que todos reverenciem o poder do Eterno. Então nós temos que andar no Kairos, no tempo certo, e caminhar no Moed. Moed é o tempo oportuno, é aquela janela que Deus fala, é agora. Vamos cumprir agora. E quando Deus fala, é a palavra liberada que ninguém pode intervir. Deus salvou o seu povo de um decreto de morte. Usou quem? Esther. Usou a intercessão do povo junto de Mardoqueu. O nosso sim para Deus, o nosso sim, o nosso posicionamento não é só para a gente se salvar, mas para muitos outros. E você sabe o que Deus quer de você? Falta você se posicionar. E hoje é tempo. Se posicione. Não se envergonhe. Não negue. Mas se revele. Em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque tem o tempo certo das coisas serem reveladas e feitas e concretizadas e realizadas. Eclesiastes 3:8.
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Com isto, com Esther se posicionando, jejuando, indo falar com o rei, preparar o banquete por 2 dias, ela estabeleceu o reino de Deus na terra. Ela se vestiu, não de trajes reais, porque ela já era rainha, e vestida como uma rainha ela andava. Mas ela se vestiu do reino de Deus, de autoridade, e chegar e falar com o rei. E expor tudo à mesa no banquete. Ela foi guiada pelo Eterno. Então, com isto, com esse ato de coragem, né, de mulher de Deus, posicionada, mulher de Provérbios, né? É um exemplo de mulher para nós também vermos. Ela estabeleceu. Por isso que ela é muito amada. Até hoje o povo na Pérsia fala dela, que a Pérsia é o Irã. Fala-se da rainha Esther, porque ela marcou um tempo. E detalhe, ela não era de lá. Ela foi levada, então ela foi levada para um país que não era dela, para um tempo que não era dela, mas que Deus preparou. E ela fez história até os dias de hoje. Ela foi mencionada. Porque ela não teve medo do que poderia acontecer, mas ela sabia que Deus estava direcionando ela. Então, nós temos que entender que quando Deus nos chama, Ele está nos respaldando, está nos direcionando. Caminhar na presença, na Shekinah, é sobre isso. Então, Esther, naquele momento, com aquele banquete pós-jejum, ela estabeleceu a paz para todo um tempo, para todo um povo, para todo um reinado. E colocou cada um no seu devido lugar. Porque aqueles que conspiravam tiveram um fim. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, por isso que eu tenho que desejar, por isso eu tenho que plantar sementes de paz, sementes de alegria. Eu tenho que abençoar. Nós não temos o direito nem o dever, como servos de Deus, como filhos, como homens e mulheres de Deus que conhecem a Deus na íntegra, amaldiçoar ninguém, não. Nós temos que abençoar. Então, Esther estabeleceu naquele momento, com toda aquela estratégia do céu, com todo aquele cenário, ela estabeleceu o reino de Deus ali na Pérsia, em Suzã. E ela estabeleceu um tempo de paz, porque o povo não andava com paz, porque estavam preocupados com aquele veredito, porque tudo que o rei assinava era fato, acabou. Mas Deus muda tempo e Deus muda decreto quando um povo reage. Reagir não é sair no braço. Reagir é sair em oração. E a partir da oração, do jejum, da sua consagração, Ele vai te direcionar o que você deve fazer. Não seja uma pessoa que seja reativa. Toda hora, não. Antes de reagir, você vai orar, vai pensar. Jesus faria isso? Estamos em 2026, nos passos de Jesus. Então, Esther estabeleceu ali o tempo de Deus, o reinado de Deus, a paz. Tudo volta ao seu devido lugar. Esther colocou cada um no seu lugarzinho, sabe? Cada um. E Mardoqueu foi honrado. Saiu da porta do palácio e virou governador, virou administrador juntamente. Foi algo lindo. Deus coloca tudo no seu devido lugar, porque tudo tem começo, meio e fim. Tempo de paz, tempo de prosperar. O povo andou em paz, o povo prosperou naquele tempo, caminhou em paz, alegre, seguro, porque sabia que Deus estava ali com eles. E não importa onde você esteja, o importante é que Deus esteja com você, certo? Tempo de terra prometida, tempo feliz, tempo de jubileu, tempo de restituição. E louvado seja Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. A Shalom foi estabelecida, a Shalem, a paz que excede todo entendimento foi estabelecida naquele momento. E você pode estabelecer hoje, aonde você estiver, o reino de Deus e a sua justiça. Você pode estabelecer. Você é embaixador de Deus aqui nessa terra. Faça o que Deus lhe manda. Louvado seja Deus. Vamos orar para concluir. Vai ficar salvo. Você compartilha e assiste na íntegra, tá bom? Pai, graças te damos, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. E nos faça ser como Esther e Mardoqueu, Pai. Nos posicione em nome de Jesus. Que essa palavra
crie raiz, floresça em cada mente, em cada coração. Nos dê uma semana abençoada, feliz, próspera, tranquila, de paz. Um novo mês que vai girar também, que vai começar. Nós abençoamos e consagramos tudo no teu altar. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nos traz para perto de ti cada dia mais. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Passa no link da bio, vai conferir tudo. Comunique e tudo e muito mais. Deus abençoe. Um grande beijo, boa semana, bom mês. Tchau, tchau. Have a nice day.